Olá, seja muito bem-vindo. E antes de entrar na nossa pauta de hoje, eu quero fazer dois pequenos comentários aqui. O primeiro é sobre o sucesso do nosso último vídeo, aquele vídeo que fala sobre o empreendedorismo comercial em Piauí, onde a gente mostrou 6 empresas comandadas por um time de craques do nosso comércio. Empresas que fazem muito sucesso em Piauí, fazem muito sucesso fora de Piauí e até fora do Brasil. Mostramos 6, mas poderíamos ter mostrado muitas mais, porque empresa de sucesso é o que não falta aqui na nossa cidade Carim. E o piauiense bairrista gostou. Tivemos um enorme retorno nas redes sociais. Milhares de visualizações, mensagens, comentários e aplausos pelo sucesso desses conterrâneos tão bem-sucedidos. O piauiense realmente tem orgulho dos nossos empreendedores de sucesso. São lutadores que suam a camisa e são exemplo, dão exemplo para todos nós. Bom, e agora, depois do empreendedorismo comercial, eu quero falar também sobre empreendedorismo artístico em Piauí, que tem crescido muito, e isso claramente com o suporte da nossa Casa da Cultura. Então, eu quero registrar um bom evento de artesanato, música e muito bom gosto que aconteceu recentemente no espaço de eventos da Petiscaria Alternativa, lá na Rua Regina Soares de Barros, bairro Nelsim Pereira, que foi a apresentação de 2 projetos premiados pela Lei Aldir Blanc 2024. Foi o projeto Arte e Cultura para Todos, que ofereceu ao público uma exposição de artesanato da artista plástica Letícia Firmino, ao som do projeto Musicalizando, assinado pelo músico Luiz Gustavo Almada, o Gugu Almada, que animou a noite com a apresentação de um bom repertório musical de voz, violão e gaita. Enfim, foi uma noite que reuniu um bom público, muita arte, muita música e muito sucesso. Bom, muito bem, então vamos seguindo, porque agora, depois do empreendedorismo comercial e do empreendedorismo artístico, eu quero falar também do empreendedorismo social em Piauí. O empreendedorismo comunitário, que é aquele sentimento de dever, de obrigação cívica, que leva o cidadão ou a cidadã a assumir a liderança de uma luta popular, de um movimento social, uma campanha de interesse público, uma reivindicação comunitária, a criação de uma entidade, enfim. A história de Piauí está cheia de bons exemplos. Por exemplo, em 1901, um piauiense chamado Cândido Prado e outros 60 parceiros fundaram a Sociedade de São Vicente Paulo em Piauí, uma grande obra benemérita que está aí até hoje fazendo bem na cidade. Em 1907, numa emergência de saúde pública, o doutor Avelino de Queiroz e o seu grupo improvisaram a abertura da Santa Casa de Piauí dentro de uma casa de pensão da Rua Doutor Higino. Em 1952, são muitas histórias. José Camilo Maciel liderou 33 entusiastas e fundaram o Piauí Tênis Clube. Também em 52, um grupo de ruralistas fundou a Cooperativa Agropecuária de Piauí, a COAP. Em 1962, Dona Novina Alvarenga e um grupo de voluntários inauguraram o Lar São José, que também está aí até hoje prestando bons serviços. Em 68, Ronan Rodrigues de Castro e Wilson Alves Arantes fundaram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piauí. E, naquele mesmo ano, em 68, os fazendeiros consolidaram também o seu sindicato rural patronal.
E já nos anos 70, para a gente encerrar esses exemplos, Homero Arantes liderou a construção da nova sede da Santa Casa de Pinhuí, que está aí até hoje, lutando inclusive por melhores dias. E mais no final dos anos 70, Neném Tunico, que então era presidente do Sindicato Rural, encabeça o movimento de construção do Parque Tunico Gabriel, que já está nos trinques, esperando a Expo de 2025. Enfim, a história de Pinhuí é rica em personagens heróicos, personagens decisivos e resolvidos que comandaram grandes lutas da nossa comunidade. Mas ainda recentemente, em tempos mais próximos de nós tivemos ainda uma outra luta comunitária de grande porte. Foi um outro momento crítico em que o pinhuense foi chamado a mostrar o seu poder de fogo. E isso aconteceu em março de 91, 34 anos atrás, 1991. Naquele mês ocorreram duas grandes coisas em Pinhuí. Uma grande coisa péssima e uma grande coisa excelente. A coisa péssima foi que o Banco Central do Brasil fechou a Caixa Econômica de Minas Gerais em todo o estado de Minas. E, logicamente, a agência de Pinhuí entrou nessa dança, o que provocou um baita buraco na economia de Pinhuí. Mas, por outro lado, aconteceu também a coisa mais excelente que poderia acontecer, que foi a reação dos pinhuenses naquele momento de muita dificuldade, promovendo a maior virada da economia pinhuense dos últimos 50 anos, com certeza dos últimos 50 anos. Naquele momento de tanta insegurança financeira, surge na cidade um movimento bairrista, um movimento de luta, sob o comando de um líder ousado que propôs fundar em Pinhuí uma cooperativa de crédito capaz de preencher aquele buraco deixado pela Minas Caixas. Ele apresenta a proposta e, de cara, outros 27 pinhuenses toparam o desafio. Em dezembro de 91, eles fazem a primeira reunião e 3 meses depois, em março de 92, estava inaugurada a Cooperativa de Crédito Rural do Alto São Francisco, a Credialto. A instituição financeira veio para preencher a lacuna bancária daquele momento na cidade. E que, sem nenhuma dúvida, foi também uma das maiores conquistas do povo pinhuense nos últimos 50 anos, especialmente no campo da economia. E é por tudo isso que a nossa conversa hoje é com aquele pinhuense visionário, que naquele momento de frustração coletiva da nossa comunidade, empunhou a bandeira e fez acontecer o que muita gente achava impossível. Ele é o médico Nelson Soares de Mello, que foi o agente provocador desse salto do bairrismo de empreendedorismo em Pinhuí e que fez tão bem para Pinhuí e para os pinhuenses. Então, vamos lá, roda aí. Bom, muito bem. Então eu acho que nós podemos começar dispensando a apresentação, porque todo mundo conhece o Dr. Nelson Soares de Mello, oftalmologista em Pinhuí há mais de 40 anos. É tudo isso já, doutor? 48. 48 anos. O doutor Nelson é rotariano, um rotariano exemplar e, acima de tudo, ele é cooperativista convicto.
Doutor Nelson, quando que o cooperativismo entrou na sua vida? Luciano, o cooperativismo começou a fazer parte da minha vida em 1972, quando eu passei no vestibular de medicina e me deparei com a necessidade de comprar algum livro, né, para estudar, e os livros eram muito caros, eram todos importados. E existia uma cooperativa que foi criada em Belo Horizonte para os alunos comprarem livros a preços mais baratos. Eu me associei a essa cooperativa, chama Cooperativa Editora de Cultura Médica, da qual sou sócio até hoje. E começou aí então, quer dizer, você descobriu que o cooperativismo ajudava as pessoas a comprarem coisas mais caras por um preço melhor, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. E a última coisa que eu posso apresentar do Dr. Nelson é que todo mundo sabe que 34 anos atrás o Dr. Nelson foi o cabeça de uma iniciativa cooperativista, por isso que eu estou perguntando da relação dele com o cooperativismo. Ele foi o cabeça desse movimento aqui em Piuí, um movimento cooperativista que fundou a Credialto em Piuí, da qual ele é o presidente e é o único presidente da Credialto até hoje, foi reeleito até hoje. Doutor Nelson, é um prazer e uma honra te receber aqui, mas eu quero começar lembrando lá do início, de 1991, quando o Banco Central do Brasil fechou a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, umas 200 agências no Estado. E a agência de Piuí entrou nessa dança aí. Então, eu queria te perguntar o seguinte, você que viveu muito próximo a essa época, qual o tamanho do buraco que o fechamento da agência da Caixa em Piuí, Caixa Econômica Mineira em Piuí, qual o tamanho do buraco que ela deixou quando fechou? A dificuldade que isso trouxe. Em 1991, eu era médico aqui em Piuí, nessa época, já tinha propriedade rural e já utilizava do serviço da Minas Caixas, né, para financiamento na agropecuária e também, né, como pessoa física. A Caixa era provavelmente a instituição financeira mais importante da cidade naquela época. O Banco do Brasil tinha vindo para cá, existia aqui o Banco Mercantil, mas o Banco Mercantil era mais focado no comércio, e já o Banco do Brasil veio assim, ainda de uma forma incipiente naquela época, e a Caixa estava muito atuante, né? Então a maior parte das pessoas tinham conta poupança na Minas Caixa. E de uma hora para outra o fechamento da Minas Caixa fez um estrago nas finanças da cidade. Aquela instituição que fomentava o comércio e o movimento aí das cidades desapareceu da noite por dia. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma cooperativa, né? Pois é, então, em 1991, o Banco Central fecha a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais em Piuí e no Estado, né? E Piuí entrou num clima assim de velório, né? De sofrimento. E nisso você aparece aí o Dr. Nelson com uma ideia bomba. Tipo, vamos fundar uma cooperativa de crédito em Piuí para tentar substituir a Minas Caixa, tentar reverter um pouco esse prejuízo. Foi simples assim? Como é que foi essa receptividade aí? Luciano, eu diria que as minhas ideias não são minhas. Elas entram na minha cabeça baseada no meu conhecimento e também pela influência das outras pessoas que estão à minha volta. E naquela época, eu estava como tesoureiro do Sindicato Rural, eu estava administrando as finanças do Sindicato Rural. E o Edson Vilela era presidente da Coop. Quando veio o golpe da Minas Caixa, eu e o Edson ficamos, então, empenhados nessa questão de criação da cooperativa de crédito. O Nenê Carvalho apoiou, o Edson, que era presidente da Coop, apoiou, e aí fomos atrás de um grupo de pessoas, né? E conseguimos adesão, graças, assim, talvez a seriedade com que a gente tratava as coisas, nós tivemos a simpatia de um grupo de pessoas que topou fazer um pequeno investimento naquela época, aí,
volta talvez de um salário mínimo cada um, né? Não era muito dinheiro, mas foi um risco calculado. Pois é, aí, na verdade, vocês tiveram um grupo de apoio, mas teve muita gente na época que não acreditou, né? Que duvidou, que inclusive falou assim, estão montando um banquinho, um tamborete, né? Uma coisa assim. E aí eu sei de uma história que inclusive você cita no seu livro, do ruralista Alaor Carvalho, que foi o primeiro correntista, o primeiro depositante, né? Fez o primeiro depósito da história da Credialto. Naquele momento psicológico fundamental, assim, né? Fala desse caso aí. Naturalmente que a ideia era muito ousada, né? Para uma cidade do tamanho de Piuí, naquela época, criar uma instituição financeira própria. Nós não tínhamos capital, mas tínhamos a coragem de começar. E foi aí, então que abrimos a porta da cooperativa e no dia 9 de março de 1992, e nesse dia não tivemos praticamente quase nenhum movimento. Foi assim, alguém que foi lá pagar uma conta de telefone, uma conta de água, coisas assim simples, mas começamos. E 1 ou 2 dias depois, chega o Alaor Carvalho, tinha vendido 20 vacas, e com um cheque na mão, vem cá, vou acreditar nesse banquinho aqui, nesse tamborete, dizia ele, né? E pegou e fez um depósito. E a notícia correu entre os outros. Se o Alaor Carvalho teve coragem de fazer um depósito que hoje seria o valor de 20 vacas, né, uns 100 mil reais, talvez, aproximadamente, um valor de hoje, aquilo deu um ânimo. E outras pessoas, então, começou a ter coragem de depositar um pouquinho, começou a abrir uma conta, e assim fomos crescendo absurdamente de uma forma que a gente nem esperava. Doutor Nelson, muito bem. Então aí o Alaor Carvalho foi lá, fez o depósito do produto da venda das 20 vacas dele. E naquele momento, qual foi o seu pensamento? Você achou que aquilo era assim um estímulo, era um sinal de que tudo estava dando certo, o Alaor confiar no banquinho, confiar no tamborete ali? E foi aquela ideia assim, bom, agora eu vi que vai. É mais ou menos isso? Você sentiu isso? Luciano, a nossa crença de que ia dar certo era tão grande que os 4 primeiros funcionários que a gente contratou concordou em contratar sem saber se ia receber o salário no final do mês. Quem são eles? O Emerson Quitica, o Zé de Souza, a Eliane e o Toninho Xavier. Nós fizemos a prova, nós estamos começando, se vocês toparem, nós não sabemos nem se vamos ter dinheiro para pagar vocês no final do mês. Vocês concordam? Concordamos. Correram o risco. Correram o risco e se deram bem, porque deu tudo certo, né? Pois é. Agora vamos dar um salto no tempo. 34 anos se passaram desde esse primeiro depósito do Alaor Carvalho. A Credialto deixou de ser um tamborete, né? Acho que todo mundo já viu isso, e virou uma instituição financeira muito respeitada. E agora, dia 4 de abril, agora de 2025, muita gente levou um susto com a última assembleia da Credialto, com essa assembleia dos associados da Credialto. Auditório lotado, eu estive lá, ótimos resultados no exercício, contas 100% aprovadas, né? Analisa para mim o que representa esse sucesso corporativo para vocês agora. Para você que esteve aí desde o início. O sucesso da Credialto até hoje, Luciano, foi sempre por causa da seriedade com que a gente administrou isso aqui. Durante 12 anos, nenhum conselheiro recebia nada, foi voluntário mesmo, né? E a cooperativa foi se sedimentando, foi crescendo. Hoje os conselheiros recebem, né, uma participação pela sua contribuição, mas nada exorbitante. Provavelmente deve ser a mais baixa de todas as cooperativas do Brasil. Mas a credibilidade da cooperativa, ela se deu
num primeiro momento, com a construção da primeira sede que nós fizemos em frente ao Banco do Brasil, né, aquilo foi realmente uma amostra de que ela estava indo bem e estava dando certo. Daí para frente, só cresceu e depois que a gente então construiu esse novo prédio, esse centro administrativo que a gente chama de ECO, Espaço Credial de Conexões, porque a gente quer conectar toda a comunidade aqui dentro do prédio com diversos tipos de ações que a gente faz aqui para a comunidade. Então aí aumentou mais ainda. Então o número de associados aumentou para mais de 15 mil hoje, né? E o nosso ativo ultrapassa hoje 600 milhões de reais. Pois é, a Credial fechou o exercício de 2024 com quase 577 milhões em ativos e 72 milhões de patrimônio líquido. Traduz para nós o que isso representa para o associado e para a comunidade em termos de segurança institucional para o associado, por exemplo. Luciano, o ativo da empresa é aquilo que ela administra, né? Então, o que é o ativo da Credial de 600 milhões? É o dinheiro que a gente está administrando, de depósito que o associado tem aqui dentro, de repasse de dinheiro do governo que a gente empresta para o produtor rural, de financiamentos de máquinas, equipamentos através do BNDES. Então, todo o dinheiro que a gente administra, somado, ele chega em 600 milhões de reais. Desses 600 milhões de reais, a gente tem quase 400 milhões de reais emprestado nas diversas linhas de crédito, né, tanto para produtor rural como para comerciante e tudo aí. E aquilo que a gente tem de sobra de caixa, a gente mantém aplicado na central das cooperativas, da Secrenge. Então, esse dinheiro fica rendendo lá. Agora, o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido hoje, que deve estar mais ou menos em torno de 78 milhões, é o seguinte: se a cooperativa fechasse as portas hoje, ela tinha, então, esse dinheiro. Se todo mundo resolvesse encerrar suas contas, tirar o seu dinheiro, pagar os seus empréstimos e não tivesse mais, então, a cooperativa, sobrou o quê? Sobrou 78 milhões de reais para poder dividir com seus associados. Muito bem. Ô Nelson, recentemente você publicou um artigo na revista, aqui na revista da Credialto mesmo, dizendo que há 34 anos você vem trabalhando para o cooperativismo criar raiz em Piauí. Você acha que esse momento chegou agora, a cabeça do piauiense amadureceu para o cooperativismo? Eu não tenho nenhuma dúvida quanto à importância do cooperativismo para o desenvolvimento local. Toda cidade que tem cooperativas, ela se desenvolve mais. Cidades que não têm cooperativas, não vai para frente. Piauí surgiu uma primeira cooperativa que foi a Coap em 1951. Essa cooperativa, ela trouxe algum alento para o produtor rural, que não tinha como comprar os produtos básicos que se consumia numa fazenda naquela época. Sal, querosene, eram coisas extremamente simples, uma enxada, um machado. E isso, então, a cooperativa começou a proporcionar ao produtor a venda desses produtos a um preço mais justo, né? Porque a cooperativa procura justiça financeira para o seu associado. Mas a cooperativa fez pouco durante muitos anos e ela começou realmente a contribuir mais para o desenvolvimento da cidade quando ela criou o silo de armazenamento de grãos, que foi financiado pela Credialto. Então, com a criação do silo, o fazendeiro tinha onde guardar a sua produção. Ele produzia milho, ele tinha onde colocar. E o rato não comia, o caruncho não comia. E ele deixava para vender numa hora mais apropriada, que o preço estava melhor.
Porque vender sempre na hora que está colhendo, o preço é muito baixo, então não dava lucro. Então, a lucratividade do produtor de Piauí passou a ser muito maior a partir do momento que essa infraestrutura foi disponibilizada para ele. E aí a produção do município mais que explodiu. Hoje a gente produz muita soja, muito milho, né? Muito café e outras coisas estão surgindo aí, né? E além disso, quando você monta a fábrica de sal mineral, a fábrica de ração que a Coap montou, ela parou de importar isso de outras cidades. Então era dinheiro que ia para trazer esses produtos para cá, não, agora é produto que vai e dinheiro vem para cá. Então isso aumenta a circulação de dinheiro no município. E isso só foi possível com a criação da cooperativa financeira que se interessa pela cidade, quer que a cidade desenvolva. Porque os bancos eles querem tirar dinheiro da praça e levar para os seus acionistas. Eles não estão preocupados se vai deixar dinheiro para desenvolver a região, né? E a gente está com essa preocupação. Muito bem, é o oposto, né? A Credialto quer trazer dinheiro, né? E os bancos comerciais querem levar dinheiro. Basicamente seria isso. Agora, Nelson, o que é que a Credialto hoje, o que é a Credialto hoje em termos de abrangência regional? Porque eu sei que ela já saltou os limites do município de Piauí, né? Sei que nós já somos quase 14 mil associados. Mas fala dessa estrutura física que hoje recebe todo esse movimento de 14 mil associados. Estrutura física da Credialto, recursos humanos, agências, como é que está essa máquina? Luciano, a ideia de ocupar essa área, né, que a gente está presente hoje, dessas cidades em torno de Piauí, ele tem como objetivo a gente desenvolver o território todo, né? A gente não pode pensar só no próprio umbigo. Piauí precisa do turismo de Capitólio, precisa do turismo da Vargem Bonita, precisa do turismo de São Roque. E assim, essas cidades precisam da infraestrutura de Piauí, precisa do hospital bom de Piauí. Então, elas têm que se desenvolver junto. Não dá para um aí sozinho. Ninguém vai sozinho. Você vai muito perto se você for sozinho. Se você for junto, você vai longe, não é assim que se diz? Então, o espaço que a Credialto hoje ocupa, ela promove, Luciano, através da movimentação financeira de todos os associados, se somados juntos e você utilizar a média que os bancos da região cobram, essas pessoas teriam gasto no ano de 2024 mais de 60 milhões de reais em tarifas e taxas elevadas que seria tirado daqui para levar para algum lugar. Então isso é num ano. 60 milhões de reais que sumiram de Piauí num ano, 60 milhões que sumiram no outro ano. Imagina isso em 34 anos. Quanto de dinheiro que a gente já não reteve dentro do município de Piauí? Isso foram bilhões, né? Isso aí pode dizer que são bilhões de reais que estão aí hoje nessa cidade maravilhosa e todo mundo percebe isso, todo mundo que chega, não, mas essa cidade aqui é muito próspera, o negócio está muito bacana, só casa bonita, as ruas bem cuidadas, uma cidade que tem água tratada, esgoto tratado. É uma cidade que hoje atrai pessoas para vir morar aqui mesmo, porque acham uma cidade boa. Mas isso não aconteceu assim, do nada. Isso foi um trabalho feito durante esses 30 e tantos anos de retenção de recursos dentro da região. Não deixar o dinheiro embora. Doutor Nelson, nesses 34 anos, além de edificar a sua estrutura física, como essa central aqui, por exemplo, né, e várias agências, a Credialto apoiou e ajudou a viabilizar inúmeros empreendimentos em Piauí, né? Tem vários empreendimentos em Piauí que tiveram o dedo, ou tem ainda o dedo da Credialto lá. Lembra alguns aí para nós, por exemplo? Olha, os mais importantes. Quando tivemos recurso financeiro para apoiar a Coap, para construir os CIROS, porque o BNDES, na época, emprestava 300 mil reais para a Coap construir o CIROS, ela precisava de 720.
Então adiantava ela se endividar com 300 mil e ficar com a obra incompleta? Não adiantava. Aí nós emprestamos os outros 420 mil. Aí aconteceu de terminar a obra e pôr ela em funcionamento. E aí ela trouxe progresso. A mesma coisa a Cooperlat. A Cooperlat também não tinha recurso. E a Credialto aportou recurso, emprestou dinheiro para construir aquilo lá e criar a cooperativa de leite. A cooperativa de leite, ela trouxe capacitação para os produtores de leite do município, levou para eles tanque de resfriamento de leite, que melhorou a qualidade do leite, melhorou o plantio, o plantel, desculpa, das vacas, as qualidades desse gado que produzia leite, porque pôde usar ordenha mecânica, melhorando a qualidade do leite. Então nós tínhamos uma bacia leiteira de 50 mil litros de leite na época, hoje provavelmente beira uns 500 mil litros de leite por dia que é produzido aqui. Isso se transforma em quê? Muito desse leite vai para as indústrias, Embaré, que é a Mococa, Vigor. Hoje são muitas as empresas que compram leite em Piauí para suas indústrias. E eu creio que a metade desse leite vira tudo queijo que é espalhado pelo Brasil. E são milhares de pessoas que saem vendendo queijo e traz cada um 5 mil reais no bolso e distribui isso no mercado, no comércio local, paga as contas de padaria, de armazém, tudo aí. Então é um dinheiro assim que circula na mão de muita gente. Então a cooperativa promove uma justiça financeira e um desenvolvimento social muito grande, porque ela não concentra o lucro na mão de uma única pessoa. E depois tem mais o outro empreendimento que eu acho que é fundamental, que é a criação da Escola Cooperativa Perfil. Na época a gente financiou também a construção das salas de aula e hoje é uma escola muito boa, está cheinha de aluno, já formou muitos médicos, muitos engenheiros, muitos advogados que por ali passaram. Então são profissionais que estão aqui hoje na cidade. Perfeito. Isso nós estamos falando apenas de obras comunitárias, né? Sem considerar o que a Credialto também tem o dedo em obras particulares também, não é? São muitas empresas locais que a gente desenvolveu, né? Eu tenho assim muito orgulho de falar, por exemplo, do Super Café Mineiro, do João César, por exemplo. Hoje uma empresa bem sucedida, está vendendo café já na internet para o Brasil inteiro, um café de excelente qualidade, ele é muito criterioso na qualidade do produto que ele vende, e a gente contribuiu para ele começar. Ele começou lá do nada, lá na casa dele, torrando um café, e hoje ele já está com uma indústriazinha mais possante e espero que em breve ele seja uma indústria maior, grande. E um nome muito bom, né, no mercado. Ô, doutor Nelson, ao que eu observo, a Credialto tem sido uma parceira no desenvolvimento da economia, né, e na capacitação profissional. Quer dizer, vocês investiram muito também, né, nisso, investimento em capacitação de mão de obra, né, em aprimoramento de práticas comerciais e tudo mais. Fala um pouquinho disso aí. Eu sei que tem uma escola, de certa forma, ligada à Credialto. Nós estivemos ligados às escolas da cidade desde o princípio, né? E fizemos inúmeros projetos em parceria com as escolas para levar o próprio conhecimento do cooperativismo para dentro da escola, mas agregamos também a educação financeira e a empreendedora. E hoje nós temos um curso aqui dentro da Credialto com 2 turmas, né, no momento tem 2 turmas fazendo, de alunos das escolas do município. Não tem necessidade de ser associado. Qualquer aluno que interessar pode participar. Mas a vantagem é que só vem gente que quer. Então, você nem imagina como é agradável você dar uma aula para esses meninos. E o que eles estudam aqui? Eles estudam empreendedorismo, educação financeira e cooperativismo. Não adianta nada você ganhar dinheiro se você não sabe administrar o dinheiro que você ganha. Então você precisa aprender a educação financeira. Como é que você cuida do seu lucro, do dinheiro que você ganha. É muito triste você ver um sujeito abre uma empresa e logo ela fecha, quebra, porque não deu conta de administrar as finanças, né? E esses meninos saem daqui, Luciano, com capacidade de montar a sua própria empresa. Eles saem daqui com conhecimento técnico, contábil,
de como é que faz para montar uma empresa, como é que registra uma empresa, como é que administra ela, como é que você tem que fazer a contabilidade dela, os impostos que tem que pagar, tudo. Eles saem daqui sabendo tudo isso. Isso você, se você for médico, você precisa saber isso. Se você for advogado, você precisa saber isso. Então isso vai servir para ele o resto da vida, seja em qual profissão ele tiver. E muitos desses alunos, por exemplo, que passam aqui hoje são profissionais bem-sucedidos e que já estiveram aqui. E muitos deles hoje trabalham aqui conosco também, se identificaram com a nossa cultura de cooperação e estão aqui na cooperativa. Sem dúvida, doutor Nelson. Então, nós podemos dizer que o papel da Credialto na vida comunitária, ele se resume em duas coisas, basicamente. Primeiro, administrar dinheiro, né? Administrar o dinheiro comunitário da melhor forma possível. E segundo, preparar pessoas, principalmente jovens, para a vida, para a vida comercial, para a vida profissional. É isso, papel da Credialto. O papel da cooperativa é exatamente esse, Luciano. A cooperativa precisa de administrar as finanças dos seus cooperados, no caso nosso é uma cooperativa financeira, de forma que ele obtenha mais lucro e ele aprenda a administrar isso. Então, a gente vai lá na origem do sujeito, lá na roça, que ele tem lá 2 vaquinhas, por exemplo, e ensina para ele como é que é o tipo de pastagem que ele tem que fazer para ele aumentar o leite das vacas, que jeito que ele vai dividir esse espaço para fazer os piquetes para ele e tal. E depois, como é que ele tira esse leite de uma forma que o leite fica com melhor qualidade, sem contaminação. Então, a gente faz realmente uma educação. Isso a gente não faz sozinha, claro. Como eu disse para você, as ideias elas é uma soma de experiência que a gente tem. E o Sebrae sempre foi um grande parceiro nosso, né? E também a Embrapa, né? Fez muitos projetos conosco aqui para exatamente ajudar na capacitação do produtor rural, que às vezes nunca foi na escola, né? O Zé, meu irmão, fala uma frase que eu acho muito sábia. O governo ensina o produtor rural a ir ao banco, em vez de ensiná-lo a ir na escola. Ele precisava primeiro aprender a fazer a administração do seu empreendimento, porque a fazenda é um empreendimento, ela é uma empresa e precisa ser tratada como tal. Senão, não vai funcionar. E muitas vezes, talvez fosse importante ensinar para o produtor rural e para todo mundo também, em vez de procurar o banco, procurar a cooperativa de crédito, né? Isso é uma coisa verdadeira que você acabou de dizer, Luciano. A cooperativa pode ajudar muito na sua gestão do seu empreendimento se você chega e fala, olha, eu preciso aumentar minhas vendas, aumentar minha produção, eu tenho alguma ajuda aqui de orientação, de capacitação. A gente faz aqui na cooperativa diversos cursos. Agora, no momento, está tendo um curso aí para as mulheres empreendedoras, né? São aquelas pessoas que já têm o seu comércio e ainda não aprendeu o caminho para fazer aquilo crescer e multiplicar. Então, a gente promove um curso aqui de duração de 1 ano para essas pessoas se desenvolverem mais e ampliarem os seus negócios, né? E essa é a função da cooperativa. A cooperativa não visa lucro, né, Luciano? Para que eu vou ter lucro se depois eu devolvo o lucro para o associado? Não. Eu preciso fazer você aprender a ganhar mais e administrar melhor os seus lucros. Né? Muito bem, doutor Nelson, estamos chegando ao fim. Eu estou feliz com essa entrevista, porque eu estou feliz de ser piauiense e de ser associado da Credialto. Mas ter vivido essa época, né? Hein? Que bom ter vivido essa experiência comunitária, né? Agora, para a gente fechar, eu queria que você explicasse para nós o que é esse coletivo das cooperativas do território Canastra, né? O que ele já fez em termos de região, de território da Canastra, e pelo que esse coletivo do território Canastra está lutando nesse momento. O que ele está prevendo para o futuro? Mais ou menos em 1991, surgiu a Cooperativa de Crédito Rural de Piauí, a de São Roque. Depois, uns 3, 4 anos depois, surgiu a de São Roque.
E surgiu mais duas cooperativas aqui na região, que eram em Dorisópolis e Vargem Bonita. Mas as cidades muito pequenas, elas não prosperaram e acabou encerrando as suas atividades. Essas três que ficaram, aliás, tem uma quarta que é a de Pimenta, também foi criada 2, 3 anos depois da Credial. Essas sobreviveram e estão aí até hoje. E nós estamos inseridos na mesma região. Então, nós não somos concorrentes uma das outras, porque nós temos os mesmos objetivos. E agora, recentemente, a gente uniu as 4 cooperativas da região e definimos que a gente vai trabalhar juntamente com a ajuda do SEBRAE para criar o selo Território Canastra. Então, os produtos produzidos nessa região, eles vão receber um selo. Esse selo vai valorar muito os produtos. É claro que esses produtos todos vão passar por inspeção. Vai ter uma instituição que vai conferir se aquele produto tem qualidade, se ele foi feito de acordo com as normas, tudo direitinho, para que ele receba esse selo. Endossar o produto. É o caso do queijo canastra, por exemplo. Você sabe muito bem que tem uma associação chamada Procan, que os associados dessa associação, eles têm normas a seguir. A sala que fabrica o queijo tem que ter essa azulejada, tem que ter isso, tem que ter água tratada, tem que ter uma série de asepsia ali para fazer o queijo, a pessoa tem que ter gorro, tem máscara, tem luva. Então, são coisas que traz qualidade no produto. Então, esse produto de qualidade vai receber esse selo. Aquele que não tiver qualidade não vai ser enquadrado. Mas esse produto ele vai ser vendido por um preço, então, mais caro, porque ele foi feito com técnicas mais adequadas. Então, você vai agregar mais ainda valor nos produtos da nossa região. E as 4 cooperativas aqui entenderam que isso é do nosso interesse, nós queremos desenvolver a região e a gente pode contribuir para isso. Mas precisamos que todas as prefeituras estejam também com esse objetivo, porque não são só as cooperativas que vai conseguir isso. As prefeituras precisam fazer muitos investimentos também. Ao longo de uns 5 anos aí, nós precisamos de transformar o nosso hospital num hospital de alta complexidade. O Rotary de Piuí acabou de anunciar ontem na reunião que está conseguindo uma verba para instalar equipamento para cirurgia urológica lá na Santa Casa, ou seja, é uma especialidade a mais, mas a gente precisa trazer nós temos que ter todas as especialidades aqui. O hospital é um outro fator super importante para o desenvolvimento local. Se não tiver hospital, Luciano, nenhuma empresa vem para cá. Por que a Heineken escolheu Passos, por exemplo, para se instalar e não escolheu Piuí? Se a gente tem uma água maravilhosa igual tem aqui, Porque lá tem uma infraestrutura hospitalar melhor, tem escolas, tem faculdades, tem tudo. E isso, as grandes empresas, elas pensam em todos esses detalhes. E o turista, você quer ir para fazer turismo, por exemplo, numa região onde se você acidentar e quebrar um braço, você não tem nem como ter assistência, você não vai querer ir para lá. Então, nós precisamos de ter uma infraestrutura básica e isso é a responsabilidade das prefeituras. Nós já temos muita coisa, não temos? Temos água tratada, tem esgoto, tem uma cidade limpa. Nós temos muita coisa, mas ainda temos que caminhar ainda mais nessa direção. E uma outra coisa que falta muito na cidade, que as prefeituras precisam de cuidar disso, é um centro de convenções. Nós precisamos de atrair congressos de cardiologia, de oftalmologia, congressos veterinários de todas as espécies possíveis. Mas nós não temos nem onde reunir um congresso de profissionais aí, que fizer 1000 pessoas, não cabe. Nós já temos a rede hoteleira que cabe, mas ainda não temos uma sala de convenção. Isso, a prefeitura tem que fazer esse investimento. Isso é a responsabilidade do município, eu acho. Feito isso, Luciano, nada segura a nossa região. Essa região vai ser seguramente a mais próspera do país. Doutor Nelson, muito obrigado pela sua entrevista. Fiquei realmente feliz, gratificado de ter feito essa entrevista. Parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima vez. O trabalho não é meu, o trabalho é de todos nós. Você está
ao divulgar isso, você está contribuindo também para sedimentar mais a ideia na cabeça dos outros, né? O moço aqui, ao fazer a filmagem, ele está dando a contribuição, tá vendo? Todo mundo faz alguma coisa, não fica ninguém sem fazer nada. Um abraço. Muito obrigado. Muito bem, se você esteve conosco até aqui, eu te agradeço pela audiência. Espero que você tenha gostado dessa nossa história da vida real piauiense, a história do oftalmologista que enxerga longe e seus 27 parceiros que chegaram junto. O Web TV Piauí é um canal que tem como pauta exclusiva Piauí e piauiense, história, política, economia e a vida da cidade de Carim. Se você quer nos dar o seu apoio, é só compartilhar o nosso link que está aí na tela e compartilhar com quem você acha que também curte Piauí e os piauienses. Um grande abraço para você, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.